né? A versão do Senado, ela parecia ser bem mais leve, no sentido assim, de ser mais estabelecendo diretrizes, princípios, conceitos que as próprias redes sociais, vamos dizer assim, se autorregulariam com base nessas diretrizes que o Congresso estabeleceria. E vamos começar a falar um pouquinho sobre a PL, o PL das fake news também, que é uma notícia importante. Né? Projetos de lei das fake news, foi votado o regime de urgência, foi uma vitória do governo, e agora vai ser votado nos próximos dias, ainda não está, acho que vai ser terça-feira, vai ser votado o projeto em si, e pelo jeito vai passar. Né? Queria saber a opinião, o Lucas Paulino, eu li que ele escreveu, falou que deu uma examinada. Qual a sua opinião sobre esse projeto de lei? Então, Miguel, eu tive a oportunidade de ler a versão que veio do Senado, né, que é ela que está disponível em público. Eu li também uma versão extraoficial que supostamente está circulando entre os parlamentares, já foram divulgadas em blogs da Câmara, e parece que a versão da Câmara vai vir muito mais robusta do que a que já foi aprovada no Senado. Né? A versão do Senado, ela parecia ser bem mais leve, no sentido assim, de ser mais estabelecendo diretrizes, princípios, conceitos que as próprias redes sociais, vamos dizer assim, se autorregulariam com base nessas diretrizes que o Congresso estabeleceria. Né? Enfim, se criaria um órgão, um conselho para supervisionar se as redes sociais estariam cumprindo essas diretrizes. Mas eu para ser sincero, eu não vi nada da polêmica que estava sendo anunciada aí, né? A gente vê às vezes uns discursos muito histéricos, né? Como se fosse afetar a liberdade de expressão, e não era bem assim. Só que parece que a versão da Câmara ela está vindo mais robusta, mas a gente tem que entender o contexto. A do Senado foi aprovada em 2020, né? Num contexto que a gente já estava super ciente das fake news, mas a gente ainda não estava vendo, vamos dizer assim, os efeitos práticos do que a gente já temia, né? Que a gente já estava vendo a corrosão da esfera pública, a poluição da esfera pública com fake news e como isso estava afetando a normalidade do debate democrático, mas a gente ainda não estava vendo a violência se operacionalizando concretamente contra pessoas, contra instituições, né? E nos últimos anos, né, sobretudo no último ano, emergiu não só, né, a tentativa de golpe de Estado claramente pelos bolsonaristas, como também a violência nas escolas impulsionada por essas redes sociais, né, que é chamada de dark web, né, mas também, inclusive, em público nas redes sociais, como no próprio Twitter, essas figuras ameaçam, incitam a violência. Né? Então, mudou o contexto, né? Porque, infelizmente, saiu do discurso virtual para a prática. Né? Tanto o golpismo dos bolsonaristas, como também uma violência cada vez maior articulada pela internet. Então, a gente entende essa mudança de contexto e, vamos dizer assim, esse projeto mais robusto, que o texto, eu estava lendo a timeline do deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto na Câmara, ele falou que deve publicar o texto final ainda hoje, que a última coisa que falta definir vai ser esse conselho que vai fiscalizar. Né? E talvez isso possa dar polêmica, né? Mas a versão que veio do Senado eu achei um conselho bem equilibrado. Né? Tem representantes não só do Executivo, mas do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, de pesquisadores, de membros da sociedade civil. Então, assim, há um temor quando vai se disciplinar liberdade de expressão, que um eventual governo de ocasião possa instrumentalizar esses órgãos de fiscalização para perseguir opositores. E esse é um temor legítimo, né? Porque a gente sabe como ditaduras mundo afora muitas vezes usam esse discurso também de coibir terrorismo, autoritarismo para perseguir opositores.
mas pela versão que veio do Senado, parece que vai ser um conselho bem distribuído, né, entre as instituições e a sociedade civil. Então, não vai dar margem para um eventual aparelhamento do governo. Né? E essa lógica desse conselho seria mais até supervisionar do que exercer punições. Né? Então, assim, isso eu acho que vale a pena a gente entender mais para frente, né, quando o Orlando Silva divulgar como que vai ficar, mas se for a versão do Senado, eu não vejo problema. Outra polêmica que está dando, que para mim também não é problema, é a responsabilidade das redes sociais por conteúdos divulgados por terceiros, né? E a gente tem que entender, né? A rede social, ela lucra com o conteúdo que nós utilizamos, né? Ela coleta dados, ela, enfim, faz publicidade. As big techs estão entre as companhias mais ricas do planeta, né? Os donos delas são bilionários. Então, ao mesmo tempo que ela lucra com essa atividade econômica, ela também tem que ter responsabilidade sobre o conteúdo que ela é postado. Né? Por exemplo, para citar um exemplo, empresas de transporte, de avião, de ônibus, elas têm responsabilidade objetiva pelo risco que a atividade exerce. Né? Então, se acontece algum acidente, elas têm o dever de indenizar. Da mesma forma, as redes sociais elas têm que começar a ser encaradas com isso, porque são atividades extremamente lucrativas, mas que ao mesmo tempo está gerando cada vez mais danos a indivíduos e danos difusos. Né? Então a gente tem que entender essa responsabilidade. Isso não tá, esse debate não está acontecendo só no Brasil, não. Acontece também na Europa e em várias democracias do mundo. Né? Então, esse particularmente eu não vejo como problema, mas as redes sociais estão, é claro, né, tentando se desvencilhar desse problema, dessa responsabilidade. E outra polêmica que está dando, que aí eu acho que também é um debate mais de tubarões de direitos autorais do que envolve o usuário, uma questão que parece que o Orlando Silva vai adicionar, que é a remuneração de conteúdo jornalístico que as redes sociais terão que fazer para os produtores de notícias. Né? E parece que, enfim, quem patrocinou a inclusão desse conteúdo, isso não estava previsto no projeto do Senado, mas parece que vai entrar na Câmara, é uma das coisas que está dando polêmica, mas é uma disputa entre big techs e grandes veículos de mídia. Né? Por isso que até parece que o Partido Republicanos apoiou o projeto, que é interesse do Edir Macedo também, né? que vamos dizer assim, as redes sociais vão ter que pagar uma remuneração para os grandes veículos de produção de conteúdo midiático, né? Vão monetizar esses conteúdos obrigatoriamente, e é uma espécie de pagamento de direitos autorais. Isso aí eu acho que pode render um bom debate, que eu acho que é incontestável como que os direitos autorais hoje são extremamente protetivos aos produtores culturais e muitas vezes isso prejudica a democratização da cultura, do conhecimento. Né? Existe um velho debate sobre isso, mas vamos dizer assim, isso afeta menos a nós, usuários, e mais, vamos dizer assim, uma briga de gigantes aí, de tubarões. Né? Então, esses aí são os artigos que parecem que estão dando mais polêmica, mas no saldo eu vejo um saldo muito positivo. Né? Já chegou a hora da gente encarar esse debate de frente. Né? O projeto que veio do Senado, no meu juízo, era muito bom. A gente vai entender agora com detalhes o projeto do Orlando Silva, que vai ser publicado hoje, mas me parece que também propõe muito mais avanços do que eventuais retrocessos. Né? E a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente vê uns discursos de liberdade de expressão irrestrita, que não pode regular, senão a censura, balela. Né? A gente sabe que a Europa exerce regulações muito robustas. O próprio Estados Unidos, que é muitas vezes visto como um país, né, mais, vamos dizer assim, libertário na regulação de liberdade de expressão, agora mesmo impôs uma multa bilionária na Fox News. Né? Isso é até um dos motivos que estão sendo especulados para a saída do Tucker Carlson lá da apresentação da Fox. Né? Então a gente vê que não é bem assim. Né? Que o próprio Estados Unidos está enfrentando isso, os donos das big techs tiveram que prestar depoimentos perante o Congresso, né, pela desestabilização que ocorreu com a eleição do Trump. Né? Então,
existe sim uma necessidade, é claro, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que envolve liberdade, a gente tem que ter muita cautela, muito equilíbrio, né? Não pode também ir para um outro extremo que a gente viu na época da ditadura, como era um outro extremo de uma hiperregulação nas mãos do executivo, que perseguiam opositores, críticos, produtores culturais, mas também não pode também ficar nesse ambiente de anomia que a gente vive hoje, sem regras, que a gente viu, né? Que a internet não é esse paraíso da esfera pública, né? Infelizmente, as redes sociais foram muito poluídas com discursos de fake news, de extremismo, de apologia ao golpe, de incitação à violência, ao crime, e chegou a hora da gente encarar esse debate de frente, é claro, com equilíbrio, mas temos sim que regular as redes sociais para coibir o florescimento aí do terrorismo, né, e da incitação aos crimes, né? E tem até um artigo muito bom que estabelece isso, que é dever das redes sociais, né? As redes sociais que terão que moderar, né, esses conteúdos relacionados à apologia a crimes contra o Estado Democrático de Direito, a violência de gênero, a crimes contra criança e adolescentes, né, relacionados nesse contexto de violência escolar, né, em uma série de condutas criminosas que estão sendo incitadas nas redes sociais e vão se tornar dever e responsabilidade das próprias redes exercerem a moderação desse tipo de conteúdo. E isso é importantíssimo, sem dúvida, já chegou a hora.